Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Lu e a partir de hoje eu vou começar a compartilhar a minha história com vocês, deixando bem claro que eu não sou médica. Eu apenas vou passar para vocês tudo que eu vivi, toda a experiência que eu tive com a endometriose agressiva. Eu acho que no Brasil nós conhecemos a endometriose agressiva como endometriose profunda. Atualmente eu moro na Alemanha e aqui nós chamamos de endometriose agressiva, mas eu tenho certeza que aí é endometriose profunda. A seguir vocês vão ver o conceito do que é endometriose, até porque eu preferi escrever, colocar o nome do autor, ao invés de falar, para futuramente não ter nenhum problema com o YouTube ou com alguém que não tenha entendido bem o que eu falei. Não é verdade? Então, a seguir vocês vão ler agora. Agora que você já leu o que é endometriose, eu tenho uma proposta para você. Você que já teve endometriose ou tem, compartilhe sua história conosco. Eu estou abrindo espaço, compartilhe sua história para que você possa enviar para o meu e-mail, que está logo aqui abaixo, hasley.lu@gmail.com. Então, sempre que eu contar um pouco da minha história, eu também conto um pouco da sua história. E assim nós podemos ajudar muitas outras pessoas. Que tal? Então, se você quiser compartilhar sua história, envie seu e-mail. Vou começar a minha história na época em que eu morava no Brasil. Atualmente eu moro na Alemanha. E foi aqui que foi descoberto que eu tinha endometriose agressiva. Mas não adianta eu começar da parte em que eu estava no hospital. Eu tenho que começar do início para que vocês possam entender como foram os sintomas, né? Como tudo começou. Então, quando eu tinha mais ou menos 24 anos, com certeza, 23, 24 anos, eu comecei a ir muito ao banheiro. Todas as noites eu ia ao banheiro 3, 4, 5 vezes para urinar. Às vezes eu via o dia amanhecer, não conseguia dormir, eu tinha insônia, porque eu acordava muitas vezes. Então eu procurei um médico, fiz exames de urina e eu não tinha nada, eu não tinha nenhuma infecção, eu não tinha cistite. Mas mesmo assim, quando o médico dizia que eu não tinha nada, o que é que eu fazia por conta própria? Naquela época, a gente podia comprar antibiótico na farmácia sem prescrição médica. Então, era o que eu fazia. Eu comprava muito antibióticos, muitos, porque eu não aguentava passar a noite toda indo ao banheiro para urinar. Às vezes eu chegava aí ao banheiro 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, só que não era gradativamente. Haviam dias que eu ficava na paz. Eu só ia 1 ou 2 vezes, mas haviam dias, ó Jesus, só Jesus, que me abençoava para ir trabalhar no outro dia, para estudar. Então, esses já foram os sintomas, já foi o início. Mas eu não sabia, eu nem sabia o que era essa palavra endometriose. Eu não conhecia endometriose, nem muito menos os médicos. Eu ia aos médicos, reclamava, conversava e nada. Muitos deles, eu me lembro que eu fui a muitos. Eu fui a muitos urologistas. Porque eu ia não tinha nada. Ia outro, não tinha nada. Então, mais ou menos quando eu completei 26, 27 anos, eu comecei a ter uma vida ativa, uma vida sexual ativa. Foi quando eu comecei a sentir dores. Eu sentia muita dor. Então começou o meu sofrimento. Banheiro, dor. Banheiro, dor. Sem falar que eu sempre tive dismenorreia. Veja agora o que é dismenorreia. Eu sentia muitas dores desde quando veio o meu primeiro período. Não, veio o meu primeiro período quando eu tinha 13 anos, mas a partir do segundo mês eu sentia muita dor, muitas cólicas menstruais. Então eu fui à médica
E sem fazer exame nenhum, a médica passou um medicamento chamado Postan. Ela prescreveu esse medicamento. E me ajudou muito, muito. Apesar de eu sentia dores tão fortes que eu cheguei a desmaiar. Acho que umas 5, 6, 7 vezes na minha vida eu desmaiei e acordei na emergência tomando soro. Por causa das dores que eram muito fortes. Minhas cólicas eram muito fortes. Então, gente, a minha vida passou a ser desse jeito. Muita cólica, muita dor no meu período menstrual, muita dor no ato sexual e ir ao banheiro todas as noites, 5, 6, 7 vezes. Isso aí se tornou algo comum na minha vida. E foi a partir daí que eu comecei a buscar respostas. Conversei com meu ginecologista e ele dizia, relaxe, isso é psicológico. Depois eu mudei de ginecologista. O outro ginecologista falou a mesma coisa, relaxe, isso é psicológico. Então eu fui a outro ginecologista e ele falou a mesma coisa, relaxe, isso é psicológico. Então eu fui e procurei outro ginecologista e ele falou a mesma coisa. Então o que eu podia fazer? Nada. Eu permaneci com esse até a minha vinda para a Alemanha. Então eu conheci o meu marido e me mudei para a Alemanha com todos esses sintomas. Eu trouxe todos esses sintomas comigo, infelizmente. Quando eu cheguei aqui, as coisas não continuaram iguais ao Brasil. Tudo piorou. Então eu procurei ajuda. E os médicos falavam a mesma coisa. Tudo que os médicos brasileiros falavam, os médicos alemães continuaram falando a mesma coisa. É psicológico, você precisa relaxar. Foi a mudança de tempo, o seu corpo sofreu uma mudança brusca. É o estresse do dia a dia. Então eu sempre rebatia, eu não estou estressada, eu não tenho problemas, eu amo estar aqui, eu estou feliz. Ah, mas isso aí não é você, é o seu corpo. O seu corpo não está, o seu corpo está falando por você. Então eu pedi que a médica me desse um encaminhamento para uma urologista. Então eu procurei um urologista, professora da universidade. Eu me senti assim um pouco mais confiante. Eu pensei, uma mestre. Eu vou para uma mestre. E eu fui. Ela fez todo tipo de exame. Exame do rins, exame da bexiga, exame da urina e nada. De vez em quando, deixando claro que eu não fui bastante específica, aqui, às vezes, ela dizia que o meu exame tinha um pouquinho de sangue na minha urina. Aí ela passava antibiótico. Mas era sempre. E eu ia direto e eu não tinha nada. Ela dizia, eu não posso passar nada porque você não tem nada. Eu não posso passar nada porque você não tem nada. E lá na urologista, eu fiz vários exames complexos. Exames que eu nem conhecia. E olha que eu trabalhei no Brasil 5 anos na área da saúde. E trabalhei também 1 ano vendendo materiais hospitalares. Eu fiz exames aqui complexos que eu não conhecia. Eu fiz um exame, ai Jesus, foi uma dor tão grande que eu fui para o céu e voltei, como a gente fala no Brasil, pelo menos no Nordeste. As pessoas falam, eu senti uma dor tão grande que eu fui ao céu e voltei, pronto. Foi este exame que eu fiz, para olhar dentro da minha bexiga e para medir o volume. Eu vou procurar o nome deste exame e vou deixar escrito logo aqui abaixo. Gente, eu sofri muito. A minha vida passou a ser pior. Mas não é porque eu vim morar aqui. Foi por causa dos sintomas que pioraram. Aumentaram. Então a minha vida passou a ser dor no meu período
ir ao banheiro várias e várias vezes durante a noite e dores no ato sexual. Deixando claro que muitas vezes a gente consegue sentir prazer, mas muitas vezes dói muito, muito, muito. E os maridos têm que ter muita paciência. Para quem tem endometriose, os maridos precisam ter bastante paciência. Vou ficando por aqui e se você tem interesse em saber o que é endometriose agressiva, conhecer os seus sintomas e o que ela faz em seu corpo, é só a partir de agora começar a me seguir, apertar no sininho das notificações e dar o seu like. Até a próxima!